Vereador, você tem acompanhado, né, essa polêmica aí da autodeclaração racial de Assemineto. Inclusive a vice Ana Coelho hoje mudou a autodeclaração dela de parda para branca. A senhora acha que é mais uma polêmica para movimentar ou de fato houve uma intenção aí de fraude eleitoral? Juliana, vou voltar uma pergunta para você. Eu sou o quê? Olhando para mim. O que você declara. Pardo. E como você se sente? Não, eu só queria que você entendesse o que eu vou te falar. Eu me considero uma pessoa parda, certo? Sou um pouco moreno. Quando tomo sol, fico mais. Quando fico sem tomar sol, fico um pouco menos. Tenho um cabelo liso, né? Não tenho os traços de um branco, certo? Eu misturo entre o negro, misturo entre o branco. Então, estou dando um exemplo pessoal. Mas eu tenho plena consciência e na minha vida eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por isso. Então, existe uma polêmica muito grande e eu vou citar um exemplo de uma situação onde eu vivi, que eu fiz essa pergunta e para mim, para ficar claro, a gente fez um concurso na Câmara, a chefe de gabinete, e se criou e Léo sempre, na época o presidente Léo Prates, ele sempre se preocupou muito com algumas pautas sociais. Sim. E uma das pautas, e uma das questões do concurso era as cotas. E se criou uma banca para homologar os candidatos negros, né? Para homologar os candidatos negros. Como negros. Nesse momento eu fiz uma pergunta justamente porque eu na minha vida nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Eu nasci numa classe social mais alta, de fato, e nunca sofri nenhum tipo de preconceito na minha vida. E eu fiz essa pergunta. Eu me considero pardo, né? Naturalmente, minha família, a minha história da minha família tem negros, tem brancos, tem pardos, tem índios. E eu fiz essa pergunta, como é que era feito? E aí a pergunta e a resposta foi: você já sofreu algum preconceito? Não, então você não é pardo. Mas a minha cor é parda, a minha raça é parda. Então eu acho uma polêmica desnecessária. Acho que em nenhum momento eu particularmente, como eu sei que é Assemineto, como eu sei que é Ana Coelho, em nenhum momento iria utilizar da sua declaração, não foi em nenhum momento a utilização, não foi a declaração para utilizar algum tipo de privilégio que qualquer tipo de cota possa dar. Então se levantou uma história, né, se levantou para mexer numa causa, e digo mais uma vez, Neto, dentro do governo dele, na prefeitura, talvez tenha sido o prefeito, se não com certeza foi, que mais defendeu as pautas sociais. Seja a pauta LGBTQIAP+, seja a pauta dos negros, seja a pauta das mulheres. Então, não podem, assim, eu acho até difícil você conseguir colar uma imagem em Neto de alguma coisa, de alguma declaração que ele iria fazer, dele e de Ana, que eu conheço, foi minha contemporânea, a gente foi colega de faculdade, né, de que eles utilizaram a declaração de raça para tirar algum tipo de proveito. Então, assim, eu me declarei pardo nas minhas eleições. Algumas pessoas falam: Daniel, você se declarou pardo? Eu falei: lógico, eu me considero pardo. Mas não é por isso que em algum momento eu iria tirar proveito disso, nem nunca iria tirar nenhum tipo de cota, porque eu sei que eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito e as cotas não foram feitas, né, para as pessoas terem facilidade de acesso. E sim aquelas pessoas que têm dificuldade, porque para mim existe sim um racismo sistêmico, para essas pessoas conseguirem de alguma forma ter algum tipo, vantagem, a palavra não é correta, mas ter algum tipo de equidade na disputa de alguma coisa. Tá, mas só falando em traços, você considera Assemineto e Ana Coelho como pardos? Você me fez a pergunta, eu tô te perguntando agora. Eu considero, eu acho difícil você ter um baiano, um soteropolitano que não possa se considerar pardo. É difícil, é muito de onde a gente vive. Se você for no Rio Grande do Sul, você vai ver a diferença muito grande. Você tem colônias alemãs, você tem colônias italianas. Bota Assemineto numa colônia alemã, lá no Rio Grande do Sul, onde só tem as louras de olhos verdes e os louros de olhos verdes. Coloque ele lá, pergunta: esse aqui é pardo ou esse aqui é branco?